Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Bom dia, meus irmãos. É um prazer enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante na nossa vida, aonde encontramos na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Nos conduza durante o estudo, Senhor, e nos guie no cumprimento de nossa missão. Fortaleça a nossa fé e nos capacite, Senhor, para que possamos vencer todas as lutas do dia a dia e nos preparando para o grande dia da Tua volta. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem-aventurado os que creram. Uma lição bacana demais. Fundamentada como coluna dorsal a experiência que Tomé viveu. Aqui nós temos João capítulo 20, verso 29, que diz o seguinte: Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Irmãos, esse ponto aqui da vida de Tomé foi um ponto que ele passou da descrença para a crença através de um grande choque. E durante o percurso da lição, estaremos analisando mais fundo essa experiência que ele viveu. Aqui nós temos no segundo tema, de volta a Abraão. Esse tema aqui é muito interessante, é um dos meus prediletos dentro dos evangelhos, é esse aqui. Relatado no registro aqui do apóstolo João, no capítulo 8, verso 56, quando Jesus ali, na sinagoga, e se identifica como grande eu sou. Quando vem a conversa daqui, conversa dali, e ele vai e cita para os ouvintes, e especialmente os líderes da sua religião, que ali estava, da religião que ele foi nascido e criado, ele cita que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando ele fala isso, os líderes religiosos da igreja dele, aqueles indivíduos tradicionalistas, e lá com um espírito de implicação, de perseguição, que estava ali procurando uma forma de pegar ele numa falta para poder fazer mal para ele. E essa aqui foi uma forma que eles já quiseram executar ele ali, não ia nem mandar para Pilatos. Quando ele falou que Abraão viu o meu dia e se alegrou, eles receberam como que fosse um tapa na cara e aprofundaram no questionamento para prejudicar ele de vez, para levantar a prova necessária. E disse para ele: mas você não tem nem 50 anos, rapaz, e quer falar que conheceu Abraão, que viu Abraão? Tem dó, moço. E ele vai e revela o grande mistério. Antes que Abraão fosse, eu sou. Essa palavra eu sou é o termo que ele usou para Moisés, lá na antiguidade, lembra? Quando Moisés perguntou: mas quem que eu falo que pediu para mim ir lá cumprir com essa missão? Como é que eu vou falar isso para Faraó? E Jesus falou, diz para ele o seguinte: diz que o grande eu sou mandou você fazer isso e vai fazer tudo isso que eu falei para você. Eu sou o nome de Deus, um dos nomes utilizados por Deus. Irmãos,
quando ele usou esse termo, grande eu sou, que esses estudiosos da antiguidade, desses textos sagrados, sabiam isso de cor e salteado. Meus amados irmãos, eles se enfureceram, não quiseram conversar mais nada. Já juntou, foi empurrando ele para ali, estava numa região alta de precipício, foi levando ele em direção ao precipício para jogar ele precipício abaixo. Queria outros pegarem pedra para dar nele antes dele cair. Eles ficaram possessos de ódio de ver Jesus, um indivíduo de 30 e poucos anos, nascido e criado ali na região conhecida por todos, filho de José e Maria. Meus amados irmãos, foi muito para a cabeça deles entender essa parada toda. E foi o momento que, se os anjos de Deus não o protegem, para ele sair e sumir no meio desse povo, no meio dessa turba, ele teria sido executado, com certeza. Mas, como bem disse Cristo durante o Evangelho mesmo, ele falou inclusive para Pilatos, vamos estar comentando isso aqui, a minha hora não chegou ainda. Que chegasse essa hora, ele teria que ter a proteção de Deus para poder se livrar desses ataques mais enfurecidos que ele sofreu durante o seu ministério. Mas é muito interessante ele não titubear em revelar a sua identidade. Aqui nós temos, no terceiro tema, o testemunho de Maria. Irmãos, esse aqui também foi um texto muito bacana, uma passagem muito legal, relatada aí no capítulo 12, aí no Evangelho de João, do verso 1 até o verso 8. Irmãos, é bacana demais isso aqui também. Maria Madalena vai lá na casa do tio dela, Simão, aquele que foi curado de lepra, aquele que era o tutor de Maria Madalena, de Marta e de Lázaro. Ao que tudo indica, na Bíblia Sagrada e no texto revelado, eles eram parentes. E como esses meninos eram órfãos, esse irmão de seus pais seguramente era o tutor deles. Porque ela, se é que tinha uma vida duvidosa, como que tinha liberdade de circular dentro dessa casa? Jamais entraria uma pessoa estranha numa casa de uma pessoa rica. E Jesus, quando visitou eles lá, uma ocasião, lembra? Que Marta e Maria estavam lá, etc. E Maria ficou ouvindo ele, Marta arrumando a casa, etc. Naquela ocasião, seguramente o Simão não tinha sido curado ainda, por isso ele estava excluído da sociedade. E os três meninos viviam nessa casa, normalmente. E aí, nesse relato de João, mostra que Lázaro estava à mesa, evidentemente Marta estava por ali, e Maria Madalena chega com esse perfume caríssimo, que dava o salário aí de um ano de um trabalhador comum para poder comprar tal produto. E ela chega para ungir os pés dele. Não se sabe bem o que passava na cabeça dela, se é porque ela tinha ouvido falar que ele seria coroado rei por causa do tanto de milagres, de coisas extraordinárias que ele fez, ou se foi porque, no espírito de gratidão ao perdão poderoso que ele tinha oferecido já para ela, por várias ocasiões, né, tanto lá no apedrejamento, quando depois expulsou 7 demônios, e agora ali, não se sabe se é porque ela teve algum tipo de recaída e estava ali de alguma maneira suplicando o perdão de Deus, e em gratidão ao perdão que ela sabia que ia receber, ela já estava dando o perfume. Não se sabe o motivo. O que importa é que ela estava ali com aquele perfume caro. E esse perfume caro, João, no seu evangelho, detalha coisas interessantes demais, irmãos. Ele, em primeiro lugar, que ele levanta a questão do preço do perfume, que estava ali. Em segundo lugar, ele levanta o questionamento de Judas, que falou que esse perfume poderia dar aos pobres e tal. E Jesus cita, nesse contexto, não, os pobres estão sempre com vocês, eu nem sempre vou estar. Logo vou ser tirado de vocês. São detalhes muito importantes que João pontua dentro desse conteúdo. E o outro conteúdo
ele pontuar que Judas era ladrão. Ele fez foi cobiçar o dinheiro desse perfume para poder roubar, usando a desculpa de dar para os pobres. E Jesus, em momento algum, condenou Judas. Ele já sabia que ele era o Judas famoso, né, da história da traição, o filho da perdição. Jesus já sabia, apesar de ter tentado consertar essa situação e não teve jeito. O fato é que quando João cita no verso 3 que a casa encheu pelo cheiro do perfume, foi algo muito interessante, irmãos. Chamou atenção aquela cena e marcou Jesus realmente de uma maneira extraordinária, que já estava perto já da sua execução. Esse testemunho não passou em branco sem Jesus citar sobre ele, indo ele para a sepultura, prevendo a sua morte de uma forma profética e maravilhosa também. O testemunho involuntário de Pilatos. Irmãos, o que nós temos aqui relatado no capítulo 18, verso 38, capítulo 19, de 4 a 20, dentre outros textos do Evangelho, é que ele entra num paradoxo curioso, né? Por isso, de maneira feliz, o autor da lição aqui disse um testemunho involuntário. Porque para ele fazer uma condenação contra Cristo e condená-lo à morte, ele não tem sentido algum ele ter feito alegações que ele é inocente, sendo ele um governador, sendo ele um juiz e sendo ele um cidadão romano de uma região, ou seja, que tinha domínio pleno. Ele estava revestido de poder em todo sentido. E ele, revestido com tamanho poder, como que ele diz que ele é inocente, expõe de várias formas, usa várias alternativas para poder livrar ele da morte e no fim condena ele? Então não teria sentido essas alegações de inocência de Jesus, de defendê-lo, diante do que ele fez. Isso prova só uma coisa, que ele trabalhou no jogo de interesse das trevas. O que é importante realmente para ele? Diante dos colaboradores, dos pagadores de impostos da região que ele governava, o que seria interessante? Fazer a vontade desses indivíduos, uma mais ou a menos, não faz diferença. Com certeza ele não viu em Cristo, o Messias, mas viu-se como um profeta poderoso, como o João Batista da vida, o Elias da vida. Assim ele chegou a ver, com certeza. E seria um mortal como qualquer outro? Não. Eu me livro desse indivíduo aqui e vou ficar de bem com esse povo aí, porque senão isso vai virar uma revolta, vai virar uma confusão danada. Exatamente, meus irmãos. Interesses pessoais. A gente tomar decisões em cima de interesse é meio complicado, hein? Nós não podemos questionar a nossa fé, nós não podemos submeter a nossa fé aos nossos interesses ou aos interesses do mundo, mas aos interesses de Deus. Isso é prioridade, procurar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto será acrescentado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Pilatos entregou a oportunidade de ser salvo por causa de interesses. E quantas pessoas fazem isso na sociedade, no trabalho? Deixa de ser o cristão, deixa de ser luz no mundo, para por um momento sequer ser trevas. E isso pode não ter volta, como foi no caso de Pilatos. Muito sério. No quinto tema, o testemunho de Tomé. Aqui sim, a gente vai aprofundar naquele tema da abertura. No Evangelho de João, no capítulo 20, do verso 19 a 31. Meus amados, Tomé, quando soube da notícia que ele ressuscitou,
falou aquele monte de bobagem que falou, que só acreditava se visse, se colocasse o dedo na ferida, tocasse do lado, ferido pela lança. Realmente isso ficou muito marcante. O que levou, será, Tomé a usar essa expressão? Parou para pensar nisso? Tendo andado com Jesus, tendo assistido tudo que ele assistiu, será que foi porque ele queria ter visto primeiro e ficou num momento de fraqueza, tipo despeitado, de não ter sido o primeiro a ver ele? Outros viram primeiro do que ele. E aí, numa forma de desdenho, de fraqueza humana, ele agiu dessa forma, usando essas palavras. Ou no fundo, de fato, ele não cria de forma alguma que qual era o nível de amadurecimento que ele teve até ali então, de tudo que ele aprendeu de Jesus. E quando Jesus agora passa pela parede, porque as portas estavam tudo fechadas, se projeta diante deles, e que ele usa a expressão que usou: você creu porque me viu? Irmãos, lembre-se que no verso anterior, quando ele tinha chamado ele para tocar, no verso 28, ele usou a expressão Jesus, Senhor, Deus meu. Aí está a prova do choque que ele levou. Um choque tão grande que a vida de Tomé naquele momento ali sofreu a mudança necessária, a maturação necessária para ser um servo de Deus inabalável. No caso de Pilatos, foi um caminho sem volta. A dúvida dele, o questionamento. Mas no caso de Tomé, foi um momento da virada, que ele não titubeou, ele não desperdiçou a última chance que ele teve. Aproveitou ela a cada segundo. E Tomé depois some ali durante o decorrer de Atos dos Apóstolos e tal, sabe, parece some do cenário, a gente sabe que foi executado como os outros. Mas, amados, na década de 80, em Nag Hammadi, no Egito, foi descoberto um evangelho escrito por ele. E foi graças a esse evangelho que eu vim parar na nossa igreja. Vim me batizar, procurei a nossa igreja e vim batizar. Tipo epístola, não tem capítulo, só epístola, só versículos. No versículo 27, ele usa a expressão assim: aquele que não jejuar em face do mundo não achará o reino, e quem não guardar o sábado como o sábado não entrará no reino de Deus. Quando eu ouvi aquilo ali, eu não tive dúvida, meus amados irmãos. Eu fui atrás, aprofundei no estudo da palavra e fui procurar saber qual religião que obedecia realmente ao sábado. Eu não tinha conhecimento dessa religião ainda, mas com oração e fé eu consegui encontrar. E aí não teve dúvida. Cada um tem uma experiência de como aconteceu a conversão genuína. Tomé foi através de um choque. E eu fui através de um livro, através do evangelho que ele escreveu. Sabe, irmãos, é algo muito importante nós lembrarmos que nós não podemos perder a oportunidade. Nós temos a revelação do texto sagrado sobre as profecias, sobre o tempo que nós estamos vivendo. E Deus toca no nosso coração para a gente tomar determinadas providências. E as pessoas, às vezes, não levam a sério isso. Não colocam em prioridade. Acredita, sabe que vai acontecer, mas não prioriza. Esse é o problema.
Aí nós vamos ficar entre a questão de Tomé e de Pilatos. Pilatos pagou caríssimo, com certeza. A escolha dele foi muito triste. Tomé tomou decisão apesar de um choque. A dor é uma maneira muito prática de fazer as pessoas enxergar as coisas. Mas muitas vezes não tem volta, irmãos. Pense nisso. É muito melhor ir por amor do que ir pela dor. Não é fácil tomar certas decisões, mas precisamos refletir e não perder a oportunidade. Já chega o tanto de choque que a gente leva na vida, irmãos. Pense nisso. No sexto tema, o nosso testemunho de Jesus. Irmãos, no registro final do Evangelho de João, nós temos um registro de que muitos prodígios e milagres que Jesus fez não está escrito nesse livro. E que se ainda fosse escrito tudo, nem nos livros do mundo caberia. O que ele fez durante os 40 dias que ele passou aqui na terra. Deixa entender que foi mais do que os 3 anos e meio. Que ele disparou em fazer milagre, porque o que ele fez em 3 anos e meio está registrado aqui. O que ele fez em 33 anos e meio, a história dele está registrada nos evangelhos. E agora João usar uma expressão dessa, que nem nos livros do mundo inteiro caberia. Irmãos, essa foi a maneira que João achou de dar o testemunho pessoal dele sobre Jesus. Qual é a maneira que você usa para poder dar o testemunho pessoal seu sobre como é importante ter Jesus como prioridade na nossa vida? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sétimo tema, há perigo na dúvida. Queria citar um texto, Desejar a todas as nações, página 647, que diz o seguinte: muitos que são inclinados à dúvida se justificam dizendo que, se lhes fosse apresentada a prova que Tomé recebeu de seus companheiros, eles creriam. Não compreendem que tem não somente essa prova, mas muito mais. Muitos que, à semelhança de Tomé, esperam que desapareça todo motivo de dúvida, nunca realizarão seu desejo. Vão se consolidando gradativamente na incredulidade. Aqueles que têm o hábito de olhar para o lado sombrio, de reclamar e queixar-se, não sabem o que fazem. Estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvidas a ceifar. Meus amados, é muito sério isso. Quem planta dúvida, colhe dúvida. Quem tem o hábito de estar olhando para o lado sombrio, uma hora chega a conta. Ó Senhor Deus, cita-nos para que tenhamos uma fé inabalável, sólida, fundamentada na realidade descrita nos evangelhos sobre a vida de teu filho amado Jesus. Sobre como a tua palavra tem feito diferença na nossa vida e nos transformado pelo teu Santo Espírito ao estudo da tua palavra, desde que conhecemos a tua e tivemos contato contigo através do Espírito Santo e do Escrito Sagrado. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder.